Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano e, claro, você de casa pode e deve participar do nosso programa. É muito simples, nosso canal de contato está aí aberto para vocês. A partir de agora também tem um assunto aqui, olha, que vai dar pano para manga. Então, preste atenção no assunto e dê as suas sugestões através da nossa galera Zap, é o 11, lá de São Paulo, 995-854456, é o telefone, o WhatsApp da NGT, para que você possa interagir com o nosso cotidiano. Hoje na sala nós vamos falar de criminalidade e segurança, com duas autoridades do assunto. Nós no começo do programa já falamos de alguns problemas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que acontecem na sociedade em relação à insegurança. O cidadão brasileiro já está sem mais saber para onde correr, de tantos os problemas que passam em torno desta palavra que é hoje temida por todo mundo. Segurança, ter ou não ter, eis a questão. A gente não tem segurança, estamos reféns em casa pelas grades de nossas casas e a bandidagem à solta. Como é que está o sistema? Como é que funciona? Será que tem solução para isso? Hoje, dois especialistas, duas autoridades para a gente conversar na nossa sala. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito boa noite ao nosso cotidiano, a nossa NGT aqui, a nossa sala. Recebendo hoje o doutor delegado da Polícia Civil, o Chester Marreiros Barbosa. Boa noite, doutor. Boa noite, João. Obrigado pelo convite. Espero que nossos ouvintes gostem do nosso bate-papo. É uma situação que não é fácil, né, doutor? Sim, principalmente quando se tenta transferir responsabilidades de problemas, muitas das vezes, de outros setores das ciências, né? Digamos aí, sociologia, economia, problemas sociais, econômicos, e que muitas das vezes, mal interpretados, podem parecer ser problemas policiais e muitas das vezes não são. Que a população precisa entender um pouquinho, né? Porque senão acaba confundindo mesmo. Exatamente. E o Birajara Chagas Fávila, diretor do Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa também. É um prazer estar aqui. Agora, nós estávamos conversando no intervalo aqui, antes de entrarmos no ar. O Instituto faz muitas pesquisas baseado, inclusive, nessa área, né? Correto. Não só pesquisa, mas principalmente a realização de conferências, seminários, tentando gerar uma integração com a sociedade, a área policial, o debate em si, né? Mas porém de uma maneira diferenciada, né? Um debate mais direto, mais objetivo e principalmente tentar buscar resultados curto, médio prazo, que infelizmente muitas das nossas autoridades, a nível de âmbito estadual, municipal, federal, há muito tempo tem prometido, né? É verdade. Infelizmente, está aí o resultado, nós temos observado há muito tempo, né? Como você citou anteriormente, hoje o cidadão que paga uma alta carga tributária se encontra dentro das suas residências. Somos reféns. Encontramos dentro de nossas residências, cercados por grades e cadeados, enquanto os criminosos se encontram à solta sob a sorte da impunidade. Pois é, e o pior, hoje, além de tudo isso, hoje vivemos um verdadeiro Big Brother, né? Porque hoje tudo é monitorado 24 horas. Agora, como que a sociedade pode participar mais ativamente e, não sei se de repente tentar minimizar essa situação, ou a sociedade não tem esta condição para que haja então uma redução? Como é que a gente pode trabalhar no âmbito de sociedade, num primeiro ponto, falando em criminalidade e segurança, que é o que hoje o povo clama aí, né? Como disse, João, muitas das vezes as raízes da criminalidade elas não estão efetivamente no âmbito da justiça criminal, da justiça penal, né? Ou seja, o problema não nasce na justiça penal e aqui ela não é resolvida. O problema nasce em outras questões, né, econômicas, sociais, como eu disse, e acaba-se tentando resolver a questão pelo direito penal. Ou seja, é como se você tivesse uma infecção de um corpo, o nosso corpo social seria o paralelismo com o corpo infeccionado, certo. Isso lhe trouxesse dores de cabeça e a medicação que você ministrasse seria o remédio para dor de cabeça. Em um determinado momento, esse remédio possui um efeito paliativo e o problema retorna. Quando você vai se dar conta, a infecção tomou conta do seu corpo. Então, muitas das vezes, as políticas públicas elas precisam ser muito mais bem direcionadas para o aspecto social, da reinclusão social.
Eu digo que, na verdade, a gente não tem impunidade. Antes da impunidade, nós temos falta de acolhimento, falta de cumprimento de deveres constitucionais, de garantir a educação, uma saúde mínima, para que essas pessoas possam ter condições de se incluir no mercado de trabalho. Às vezes, seus problemas de saúde ou problemas de educação tornam essas pessoas excluídas do mercado de trabalho. E num país capitalista, essas pessoas que não consomem são improdutivas e para elas nós fazemos penas, crimes. E para elas nós damos a cadeia. Então, é nesse contexto que a sociedade precisa tomar conhecimento de como funciona esse processo histórico e buscar, com os seus políticos, respostas cientificamente corretas. Respostas que efetivamente possam vir a dar resultados. Pedir para o político aumentar a pena só vai simplesmente dar o remédio para dor de cabeça. Pois é, vai só estender alguma coisa ali, só vai protelar, não vai resolver. Nós vemos aí que a nossa legislação é muito antiga, né? Eu não sei se é o Código Penal, enfim, mas toda a parte da legislação é muito antiga. Sim. Aí todo mundo pergunta o seguinte: o bandido é pego, vai para a cadeia, né? A polícia faz o trabalho dela, vai para a cadeia, chega lá, ele é solto. Aí todo mundo fica, meu Deus, mas soltaram, estão dizendo que o cara foi o assaltante, o criminoso, é comprovado, mas ele está solto. E não é a polícia, né? Não é o trabalho da polícia que faz isso. O delegado, o policial, só vai fazer algo de acordo com a legislação. Então, algo na lei tem uma brecha que faz com que esse criminoso volte à sociedade e volte a cometer outros crimes. É mais ou menos por aí, doutor? É mais ou menos. Esse, na verdade, é o senso comum que acontece, que rola na sociedade. Assim, conversando aqui bem rapidamente, bem objetivamente, o senso comum permite que as pessoas tenham essa ideia. Ou seja, pedindo que essas pessoas fiquem na cadeia, efetivamente, sem nenhum tipo de nenhuma garantia, só ratifica esse processo de exclusão social. Então, o ideal seria que, antes de mais nada, nós pudéssemos obedecer às regras do jogo. Certo. O que acontece é que muitas dessas regras do jogo só servem para pessoas que têm condições. E as que não têm condições, essas regras não funcionam. A sua maioria não está capacitada. Ou seja, estamos muito preocupados ainda com a mentalidade do século XIX em mantermos presos pessoas que furtam chinelos e maçãs e a criminalidade e alta sofisticação com lavagem de dinheiro e o crime organizado vai ficando em segundo plano. Isso faz com que a nossa massa populacional carcerária de 711 mil presas tenha desse número 0,2% de pessoas presas por crimes contra a administração pública. Ou seja, incluindo aí o crime organizado e lavagem de dinheiro. 0,2%. É esse o índice, isso aí. Porque todo o resto ocupa-se com o crime de tráfico e crimes contra o patrimônio. Óbvio, crimes graves que devem ser combatidos, cada caso é um caso, mas crimes graves como latrocínio devem ser combatidos de uma forma diferenciada, mas nós temos que dar menos importância a crimes contra o patrimônio de pequena monta. O sistema penal não pode se preocupar com questões que outros ramos de direito podem resolver. É verdade. Agora, então é isso que está acontecendo, uma inflação penal muito grande, a polícia se dedica demais a crimes de pequena monta, crimes de pequeno potencial ofensivo que poderiam ser resolvidos. Que é aquele pai que infelizmente vê o filho com fome, vai no supermercado e acaba furtando um pão, uma manteiga, ele vai preso da mesma forma, né? A lei é igual para ele, exatamente. Aliás, a lei é pior para ele. Para ele porque pior, porque esta pessoa, se ela quiser devolver o produto que ela furtou, ela mesmo assim vai ser punida. Mesmo na devolução? Exatamente. Enquanto que as pessoas, por exemplo, que tiverem desviado 60 milhões em tributos, por exemplo, a nossa lei tributária permite que se essa pessoa ela reconheça isso e parcele, não precisa pagar, basta parcelar os valores que a parte penal está resolvida. Extingue-se a sua punibilidade, fica para a sociedade entender. É absolvido, tecnicamente não é absolvição, mas vamos para a sociedade entender. Não fica absolvido, não absolvido. Fica com a ficha limpa. Não, é isso aí, não pode mais ser processado criminalmente. Porque está devolvendo porque está parcelando. Parcelou, porque pode parcelar. Está parcelando. Aí aquele que devolve, me arrependi. Vou devolver, caso recente aconteceu nos estados, que houve um saque geral nos estados, todo mundo furtou uma coisa aí, uma geladeira, lembra disso que aconteceu no estado, se não me engano, no Nordeste? E aí devolveram, mas essas pessoas só têm causa de diminuição de pena, elas são punidas. A lei para eles são punidas. Porque essas leis foram feitas em 1940 justamente para essa massa
excluídos. Compreende? E quem comete e nós não, e os grandes delitos possuem uma legislação, existe essa legislação, mas não há sofisticação do próprio aparelho do Estado para poder se dedicar a efetivamente crimes de maior repercussão. Sonegou, roubou, desviou, devolveu parcelado. Não devolveu, eu estou devendo 60 ainda. Milhões para a União. Eu falo para a União, entro no site da Fazenda Nacional, falo que quero parcelar, parcelo, se tiver algum tipo de investigação em andamento, demonstro que fiz o parcelamento, o juiz arquiva. A lei manda, né? O juiz não faz isso porque ele quer. A lei manda. Ou seja, a lei quer estimular as pessoas que querem pagar os 60 milhões que paguem. Agora a lei não quer estimular as pessoas que querem devolver a caneta. Exatamente. Dá pra gente falar então que a lei é a favor dos grandes roubos. Não é? Grosso modo, hein, gente? Pelo amor de Deus, mas dá pra se falar que ó, quem rouba muito, a pena é menor. Quem vai roubar pouquinho, a pena é maior. Não, quem rouba muito não tem pena. Não tem pena. Não tem pena criminal. Delegado falando no nosso programa, não tem pena para quem rouba muito. A investigação que eu tive a oportunidade de realizar ali na Rocinha, foram em média apreendidos armamentos e munições de 12 nacionalidades diferentes. 12 nacionalidades? 12. De 12 países 12 diferentes. Países diferentes. Tem armamento que chega ao nosso país. Sim, do tipo munições, pistolas, fuzis, principalmente fuzis, de várias nacionalidades, tchecas, chinesas, como ele falou, americanas. É muito fácil. Chega muito fácil aqui, né? Sim, agora, a gente tem que saber separar duas coisas. Uma é a criminalidade que o Estado utiliza como forma de controle social, de problemas sociais. E outra é a criminalidade sofisticada, principalmente do tráfico internacional de armas, que precisa passar por um processo de investigação criminal, e a Polícia Federal tem atribuição para isso, para que se combata isso de uma maneira inteligente. Ora, paralelo a isso, você precisa de mudanças de políticas públicas que ataquem de fato as raízes do problema da criminalidade e não fique tentando atacar sintomas. Senão, o índice da criminalidade não vai diminuir nunca. Porque isso aqui é como se eu tivesse, é aquilo que eu estou falando, se eu estivesse dando remédio para dor de cabeça, e o problema é outro. Só para você ter uma ideia, isso faz nascer no bom senso, no senso comum, porque a nossa sociedade ela não é politizada, isso ficou demonstrado numa das melhores pesquisas que é feita pela revista inglesa The Economist, sobre o processo democrático no mundo. O Brasil ele continua sendo considerado um país de democracia defeituosa, porque um dos indicadores que se utiliza para analisar uma democracia amadurecida num país é a cultura e a prática política da sua sociedade. Sociedade que eu digo, os civis. E o Brasil, de uma nota de 0 a 10, ficou com nota 4. Nota essa típica de países autoritários, como o Birquistão, Cazaquistão. Exatamente. Deus. Então, assim, a sociedade precisa acordar. A sociedade precisa acordar para entender que o processo de educação precisa ser mudado também. Não adianta o colégio simplesmente enfiar a goela abaixo química, física, português e matemática. Não é só isso. Não é só isso. É você educar as crianças a participarem do processo político de decisão das suas escolas. Isso acontece em alguns estados, em alguns municípios, não é? Só que isso é visto como de forma assim chacota, como se fosse uma forma de entretenimento das crianças, nada disso. Isso faz com que a criança forme-se com um viés político eu digo não partidário, de fazer parte do processo de decisão dos seus estados, do seu município, como aconteceu com o Conseg. Só que certamente ali teve que chamar toda a sociedade, inclusive as forças policiais. Porque se fosse chamar só a sociedade civil, ia ter pouca gente. Porque poucas pessoas se interessam por esse tipo de coisa porque acham que não vai ter resultado nenhum aquilo ali, que aquilo não será frutífero. Pois é, foi um grande diferencial. Isso então, que a gente tem que importante a sociedade saber. Porque senão você vai ficar naquele senso comum de que vamos botar na cadeia e não resolve isso. Sabe como não resolve? Eu vou te dar um dado que está disponível na internet para todas as pessoas. O Paraná fez uma pesquisa recente, porque é um dos estados que aplica a Constituição, né, de forma mais efetiva do que os demais estados no Brasil. E de 2011 a 2013, houve uma redução de 22% da massa carcerária naquele estado, já que quase metade dessa população carcerária diz respeito a pessoas presas provisoriamente, ou seja, aquelas pessoas que não estão condenadas.
estão presas, estão respondendo ao índice do processo, mas estão presas por conta disso. Revisaram o caso dessas pessoas, foi reduzido o número de 22% ao longo de 3 anos. Ao longo de 5 anos. 5 anos. E ao longo desses 5 anos, apesar da população carcerária ter diminuído, o índice de criminalidade aumentou. Isso é fato. Isso só demonstra que a solução dada, muitas das vezes, pelo senso comum, de que prender pessoas que furtam, roubam ou praticam outros crimes, estelionato, ou até o tráfico de drogas, mas daquela modalidade mais amena, né? Não o traficante que está lá colocando arma de fogo, que trafica lá 15 mil toneladas, mas aquele pequeno traficante, que é, na verdade, quem é o punido. Desse processo, nessa lógica do tráfico, os punidos são essas pessoas. São os menos traficantes. Pra você ter uma ideia, a média de apreensão dessas pessoas presas é de 66,5 gramas. É a média. Ou seja, as pessoas que estão presas lá, encarceradas provisoriamente, são pessoas que são pequenos traficantes. Ou seja, o crime organizado mesmo está deixando de ter atenção. Mas por que eu deixo de ter atenção? Porque eu sou obrigado à delegacia a fazer registro do cara que cospe no rosto do outro, daquele que xinga o vizinho. Ou seja, coisas que podem ser resolvidas pelo direito civil. Vai lá e processa e pede danos morais. Pois o direito penal não pode mais ficar se preocupando com questões que outras regras do direito podem resolver. Eu preciso capacitar e investir na criminalidade elevada, em crimes graves, homicídio, latrocínio e crimes de alta periculosidade, como é o caso do crime organizado, e as pessoas não acabam enxergando isso. A gente não precisa ficar muito longe da nossa realidade. A gente está atualmente brigando no Congresso para não haver redução da maioridade penal, enquanto a população inteira está querendo que a maioridade reduza. De tudo isso que eu te falei aqui, sem precisar aprofundar em nada, você acha que diminuindo a maioridade penal vamos resolver a criminalidade? Não, de forma alguma. Não existe... Eu acho que ainda estaria até quando está falando questão do sistema penitenciário, uns dados interessantes. A população brasileira ela aumentou 30%. O sistema carcerário, os presos, a quantidade de presos no sistema carcerário aumentou 300 em 20 anos. Foi 30% a população brasileira. País, enquanto no sistema penitenciário foi 380%. Eu vou te corrigir isso, 420%. Então já aumentou. O dado está igual a tecnologia, cada dia o dado aumenta. 420%. É pior do que isso que ele está falando. E a questão que estamos falando aqui da questão do cidadão, a participação do cidadão, o cidadão ele tem culpa também nessa questão? Sim, tem. O artigo 144 da Constituição Federal, que preza todos os atores da área de segurança pública, está ali escrito também. Dever do cidadão também. Isso. Eu dou exemplo, eu mesmo. Faço a conferência, crio os projetos atrás, discuto, jogo para o debate. Eu sou um cidadão comum. Viu? Peguei para mim há mais de 20 anos fazendo isso e estou fazendo a minha parte. Na questão da criminalidade e da violência, não adianta você só reclamar, só criticar. Todos nós temos que pensar mais coletivamente, não pensar só em si. Aquela história que, olha, o filho do fulano está fumando maconha, não mexe com ele, não deixa ele para lá. Aquele garoto que você não deu atenção, o vizinho não tomou a iniciativa, ele vai pegar amizade com seu filho, vai entrar na sua casa, vai dar serviço para o traficante e uma hora vai fazer a limpeza ali. E vai acabar com a família. E o que aconteceu? O que ocorreu nisso aí? A omissão daquele que deixa para lá, com o vizinho, não vou me meter, que nem dengue. Você limpa o teu lado lá, mas o outro não limpa. Então o que acontece? A sociedade, ela se acomodou muito. Todos reclamam sobre a violência, todos reclamam sobre a criminalidade. Veja bem, manifestações. Eu sou ativista também, desde 92 que eu participo. Você vê uma manifestação contra a violência, contra a impunidade, vemos o quê? Passa de 2.000, 2.200 pessoas. Contra a discriminação sexual, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Torcida, jogo de futebol, 300, 400 mil pessoas. Pois é. Espera aí, quer dizer que a corrupção, a violência, a criminalidade, as manifestações, a concentração é muito menor? Tem algo errado. Demais. Extremamente errado. Bate com uma pesquisa que foi feita aí. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Está na hora de uma mudança de mentalidade. A violência hoje passou de todos os limites possíveis.
policiais estão sendo ameaçados, Sim. cidadãos estão sendo Perdeu ameaçados, respeito. hospitais viraram praça de guerra, estão abandonados. Enquanto toda essa desgraça que ocorre no país, o que está acontecendo? Aumento para político, aumento para magistrado, aumento para Ministério Público, auxílio alimentação, auxílio livro, auxílio transporte para magistrado e Ministério Público. E nem o fiscal, se não me engano, seria o fiscal da lei. Às vezes parece uma empresa. Então, quer dizer, muitas vezes os policiais, heroicamente, tanto a Polícia Civil, tanto a Polícia Federal, que tem feito um trabalho maravilhoso, monstruoso. De fato. E muitas vezes até o Ministério Público bate um muro. Todos devem trabalhar integrados. Falta de integração, falta de cooperação entre todas as instituições e os órgãos, o primeiro prejudicado será o final da linha. Nós. E toda essa máquina administrativa, operacional, quem banca somos nós, cidadãos. É verdade. Então, tudo que está ocorrendo, omissão, impunidade, falta de investimento. Não precisa, a mídia já mostra todo santo dia. É verdade. O BRT, hoje no Rio de Janeiro, sabe qual a porcentagem da violência instituída no BRT? Tem um aumento de 146%. Minha nossa. 140% dentro do BRT. Algumas estações do BRT estão fechadas, porque o tráfego não deixa. Pois, o tráfego não deixa. E a gente vê isso todo dia. Dentro da cidade, a concentração de menores infratores, tudo. Também as condições que são colocadas dos menores infratores são as mais desumanas possíveis. Então, aquela história. Nós, cidadãos, estamos vendo tudo acontecer. As autoridades não estão vendo. Mas a gente pode ajudar a melhorar isso. Podemos. Temos União, esse poder. Temos esse poder. Informação. Da mesma maneira que a maioria da sociedade vai para um jogo de futebol, vai para um grande evento, aquela concentração lotada de gente. Por que não contra a corrupção, contra a violência? Apoiar os policiais que estão precisando mais do que nunca. E dá resultado. A gente sabe disso. União a gente sabe disso. Educação, saúde. É muito importante. Importantíssimo. Olha, é um assunto que a gente passaria aqui o programa inteiro falando, porque de fato tem várias vertentes. Eu acho que o básico e a ideia que a gente queria mostrar para a sociedade foi feito, e tivemos aqui dados e índices nessa conversa surpreendentes, que até a mim foi uma surpresa aqui hoje com os nossos dois convidados, essas duas autoridades que aqui estão, o delegado de Polícia Civil, Ruchester Marreiros Barbosa, que veio aqui. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado você, meu. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Que o senhor consiga aí, de alguma forma, com você e sua equipe, a cada dia trazer um pouco mais de sossego para a sociedade e lutando pela causa. Está lutando, com certeza a gente está vendo isso. E o Birajara Chagas Fávila, que está aqui, é o diretor do Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia. E, João, eu gostaria até, aproveitando a oportunidade, que aí é uma boa oportunidade para você, cidadão, telespectador, participar, é gratuito. Dia 28 e 29 de maio, na Polícia Federal, na Superintendência, o auditório da Polícia Federal, terceiro andar. O Richard está lá participando do painel, assim como eu. Várias autoridades, muitos membros da Polícia Federal, inclusive até o delegado estão pela Operação Lava Jato. Você pode se inscrever gratuitamente, participar, perguntar, indagar, cobrar. Várias autoridades da Polícia Civil, Polícia Federal, juízes, desembargadores de maior oportunidade para a segurança sociedade. Pública. Então, só você entrar no www.prodec.uerj.br. Você vai ver o título do evento, Criminalidade, você tecla em cima, vai aparecer uma ficha de inscrição, você se inscreve, depois só comparecer, trocar ideias. Quando vai ser? 28 e 29 de maio agora, na Superintendência da Polícia Federal, de 9 às 19 horas. Então, as maiores autoridades vão estar presentes. Vai ser lançado o livro do jurista Luiz Flávio Gomes também, entre outros. Então, vai ser 6 painéis importantíssimos sobre criminalidade, corrupção, lavagem de dinheiro. Até para todo mundo entender um pouco o que está acontecendo no Brasil, né? Então, a sociedade participativa. Então, já foi feito o convite, estejam lá, estarão conversando conosco, tirar dúvidas, debater. É isso que se constrói, é assim que se desenvolve e se muda alguma coisa. Então a sociedade está devidamente convidada, gratuito, só comparecer lá que estamos nos esperando. Muito obrigado. Isso aí. Doutor, as considerações finais? Sim, eu queria deixar como consideração final a esperança da sociedade, procurar cobrar
o certo das autoridades corretas. Né? Então, a gente, num bate-papo aqui, viu que o processo histórico, né, de massificação do encarceramento se deu por razões históricas, né, e sociológicas. E é importante que a sociedade perceba, então, com essas estatísticas, que algumas ideias propaladas pela grande imprensa não são nada mais nada menos do que populismo. Não são baseados em critérios científicos. Não é? Ou seja, ninguém pergunta ao Zé das Couves da esquina como é que ele faz para construir um prédio. Então você não deve perguntar ao Zé das Couves da esquina como é que faz para diminuir a criminalidade. Você deve procurar especialistas, deve procurar se informar e cobrar dos políticos. São eles que vão fazer políticas públicas para melhorar a educação, melhorar a saúde e, com isso, tornar essas pessoas que estão incluídas no processo de consumo do sistema capitalista. Né? A gente não pode esquecer que a gente vive um regime econômico que muitas das vezes contribui, se você não agir dessa forma, para que aumente o índice de criminalidade. Com certeza. É importante, né, João? Não basta só votar, tem que fiscalizar. Participar Participar de audiência pública, se inteirar, se informar. Senão não tem jeito. Fiscalize o seu político, não só o seu, como de outros. É aquela história, fiscalizando, você está fiscalizando o seu dinheiro e o seu investimento. Com certeza, a gente tem que fazer isso mesmo, porque muita gente, o cara vota e aí, quem você votou? Eu nem lembro, eu votei, então fica difícil. Mais uma vez, obrigado à presença das duas autoridades aqui hoje para o nosso bate-papo. Vou fazer um rápido intervalo, 2 minutos, na volta tem muito mais assunto aqui no nosso cotidiano, não sai daí não, são 2 minutos, volto já já. We'll be right back.